sentiu aquele momento irresistível, aquele chamado para escrever? Ideias brilhantes surgem, um enredo incrível toma forma na mente, mas aí você deixa para depois. E quando percebe, tudo se perdeu. Esqueci. Normal. O que faz com que alguns entendem esse impulso e outros deixam escapar? De onde vem a inspiração e por que ela parece escolher certos momentos para aparecer? Vamos juntos explorar esse mistério da escrita. Olá, é sempre um prazer estar com vocês. Hoje vamos falar sobre a vida de escritor, algo que pulsa dentro de nós. Você sabe, né? Aqueles momentos em que a inspiração vem com tudo ou simplesmente ela se esconde, desaparece. Parece até tirar férias sem nenhum tipo de aviso. Vamos descobrir o que move essa paixão e como lidar com esses momentos de altos e baixos, inspiração e não ter nenhuma inspiração. A escrita é como o mar. Há ondas que nos impulsionam e outras que nos fazem esperar a maré certa. Se perdemos o momento daquela maré perfeita, pode ser difícil aí maré de volta. E, sinceramente, às vezes, se forçamos, parece que estamos escrevendo com um lápis sem ponta. Ou seja, não está no momento, não está na hora, não estou inspirado. Não é tão fácil escrever assim, né? Sabe aqueles momentos em que algo maior do que nós mesmos nos empurra ou nos arrasta ali para o papel? Você que é escritor sabe, né, do que estou falando. Você pode estar no banho, no trânsito, em casa, no trabalho e de repente surge uma ideia brilhante, clara, inovadora, quase como se fosse ali uma revelação divina. O problema, nem sempre anotamos. E no dia seguinte ou hora seguinte, desaparece, esqueci tudo. Como um sonho que parecia épico, mas ao acordar só resta um vago. Tinha algo incrível, mas esqueci, desapareceu. E como lidar com esses desafios? Por isso, aprendi a respeitar esse chamado misterioso. Quando sinto que a escrita me chama, atendo, não discuto, não procrastino, faço uma anotaçãozinha breve, pois sei que se deixar para depois, posso perder aquele time, aquela fagulha mágica que estava ali, aquela árvore, plantinha que estava brotando, pode ser que eu corte. Muitos pensam que ser escritor é viver aí em cafés charmosos, olhando a chuva pela janela, enquanto ideias profundas e brilhantes fluem naturalmente. Nós escritores sabemos. Na realidade, encaramos bloqueios criativos, dúvidas, páginas em branco nos desafiando como se fosse ali uma prova final em que somos obrigados e que precisamos tirar um 10 para não ser reprovado. É dessa forma que acontece. Mas aí também vem aquele lado bom. O prazer de escrever é incomparável. Mesmo que ninguém nunca leia sua obra, mesmo que o texto fica guardado em uma gaveta, ou até mesmo perdido no computador, o simples ato de transformar ideias e pensamentos em palavras já nos satisfaz. E é um prazer quase que secreto. É um jogo entre nós e a nossa imaginação e a nossa criatividade. E aí você deve estar te perguntando, e o que move vocês a escrever? É uma pergunta difícil, mas cada escritor tem o seu motivo. Alguns escrevem para entender o mundo, outros para transformar suas dores em arte. Tem aqueles também que escrevem porque precisa desabafar ou porque as histórias simplesmente não os deixam em paz, que acontece muito isso também. E tem aqueles que escrevem por puro prazer. Pelo simples fato de dar forma
a algo que antes só existia na sua mente. É como se ele tivesse acesso a um mistério e trouxesse da vida aqui. E sabe o que é mais curioso? Às vezes, nem sempre é a publicação que nos satisfaz, mas sim o simples ato de imaginar o livro pronto, a capa, o título, leitores lendo, te dando feedback. É quase como se saborear um doce antes mesmo de comê-lo. Gente, eu peço desculpa pelos cachorros aí latindo, é normal, tá bom? A minha rua tem bastante cachorros, tá? E aí, muitos perguntam, tá, mas como sei o momento certo, a hora certa para escrever o meu livro? Bom, a resposta mais honesta e clara é: quando você sentir que não pode mais segurar essa ideia dentro de você. Se uma história, um conceito, uma reflexão te assombra dia e noite, talvez seja a hora de você deixá-la sair, dar vida ao que está aí dentro querendo sair para o mundo, tá? Mas se a escrita ainda não te chamou, não se culpe, não se preocupa. Escrever não é um relógio de ponto. Quando a onda vier, surfe. Mas se a onda não veio até hoje, simplesmente aprecie o mar que a inspiração virá, ok? Então, ser escritor é viver entre dois extremos, por exemplo, o fluxo e a espera, a explosão de criatividade e o silêncio das páginas em branco. É entender que nem sempre temos o controle, mas que quando a escrita nos chama, devemos atender a esse chamado, senão esquece tudo e já era. Então, assim, se você é escritor ou sonha em ser, te aconselho a não esperar ali o momento perfeito, mas também não se force a escrever quando a maré não estiver favorável. E, acima de tudo, respeitar o processo, porque às vezes o maior prazer da escrita não está aí na publicação, mas sim no simples fato de colocar no papel aquele sentimento, aquela ideia que sempre esteve aí, escondido dentro de você. Algo que está dentro quer sair aí para dar vida e talvez transformar outras vidas, dar sentido a outras pessoas. E você, já sentiu esse chamado da escrita em algum momento da sua vida? Me conta aí nos comentários. Adoraria saber. Gratidão por mais um vídeo e até o próximo. Tchau.